Salve galera, beleza? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência aqui no nosso planejamento, né, de aula do curso. E a aula de hoje a gente vai retomar um pouco aquela discussão das aulas passadas sobre recursos naturais brasileiros, tá? Só que agora a gente vai entrar no aspecto industrial desse tema. Para a gente falar um pouco desse aspecto, é importante que a gente entenda a evolução, né, da industrialização brasileira. Como que se deu a industrialização do Brasil, o impacto disso dentro do território brasileiro e também as mudanças de pensamento econômico ao longo da história. Perfeito? Então, nesse primeiro ponto aqui, a gente vai entender a característica pré-indústria, tá bom? Então, a gente tem aqui, né, um cenário característico que ele era chamado de padrão arquipélago. O que seria isso, professor? Um padrão arquipélago é um padrão onde a gente tem ali dentro das colônias, né? Isso é característico das colônias de exploração, que cada porção do território, no caso brasileiro, as chamadas capitanias hereditárias, elas produziam determinada coisa e esse produto ele era diretamente exportado. Então, não tinha circulação de produtos dentro do Brasil. Tranquilo? Cada capitania tinha o seu tipo de produção, né, produção primária, e essa produção primária era exportada para a metrópole. Tranquilo? O que isso gerou? Isso gerou uma falta de integração, né, de infraestrutura. Isso gerou uma falta de integração territorial. Isso acabou por gerar o chamado padrão arquipélago, né, que consiste basicamente nisso. É como se cada porção do território brasileiro funcionasse como uma ilha desconexa da outra porção do território. Tranquilo? Então, o padrão brasileiro, até os processos de integração, é esse tipo de padrão. E esse padrão arquipélago, ele é um padrão que impera diretamente nas colônias, tranquilo? A gente pode pegar a falta de integração de um bloco econômico na América do Sul por conta desse padrão, onde os países não têm conexão, né? Se a gente for pegar o caso europeu, por exemplo, você pode circular por dentro do continente de trem, perfeito? E aqui no Brasil, aqui na América do Sul, essa integração ela não é feita de maneira tão ampla, tranquilo? Então, são resquícios do período colonial. A gente vai passar ao longo dessa aula falando, né, sobre a evolução desses padrões de integração, tá? Então, a gente tem que entender aqui que as características pré-industriais são características diretamente relacionadas a onde cada porção do território tem a sua produção primária e que essa produção primária visa atender um mercado externo, tranquilo? Então, eu não tenho desenvolvimento de um mercado consumidor mais amplo dentro do território brasileiro. Como característica da indústria, por conta disso, a gente fala que a gente tem uma indústria, uma industrialização chamada de industrialização tardia, né? Diferente dos outros países, por exemplo, a Inglaterra, século XVIII, né? E no Brasil, as indústrias de fato começam a se desenvolver no século XX. Então, a gente tem um processo muito tardio de industrialização. E esse processo de industrialização culminou justamente com a crise do café, que a gente vai explicar, que eu vou explicar mais à frente. Então vamos lá. Dentro desses antecedentes que a gente fala como características, e agora esse conceito é um conceito que vocês têm que dominar, o Brasil era um país agroexportador. Tranquilo? O que seria isso? Basicamente, né, o que era produzido aqui pela agricultura, pela agropecuária, era exportado para atender o mercado externo. Então, eu tinha, dentro de cada porção do território,
né? Pessoas com grande poder político e com poder econômico, né? Que exportavam coisas e também importava coisa. Então, essas novelas antigas que passam na Globo e tal, quem acompanha, né, é muito comum ver as novelas bem antigas, né, não que falam do século XX, mas as mais antigas, é muito comum ver a exaltação de tecidos ingleses, exaltação de produtos móveis vindos de outros países, né, principalmente tecidos, roupas, onde as sinhás, né, as mais importantes da sociedade ali, viviam com os tecidos de origem inglesa. Isso tudo por quê? Porque essas pessoas eram as pessoas que tinham a capacidade de importação. Então, a gente produzia, né, o nosso setor primário, ele era exportador e a gente importava os produtos manufaturados, tá bom? Na década de 40 e 60, isso nos 1800, a gente começa a ter uma mudança de panorama. A gente começa a ter o surgimento de oficinas, né? Aquelas oficinas basicamente manufaturadas, tá? Onde eu tenho um grupo de trabalhadores trabalhando com maquinário bem rudimentar, tá? Tudo isso, tá bom? Ainda muito fraco, então eu não tinha nenhuma expressividade sobre esse projeto industrial. Era tudo, na verdade, eram todas indústrias tradicionais, eram indústrias de chapéu, oficinas, né? Não indústrias, de chapéu, de roupa, de calçados, tá? Então eu tinha indústrias alimentícias ali, algumas trabalhando alimentos, perfeito? Então era esse aspecto que a gente encontrava ali. Então, até o século XX, a gente tem uma inexpressividade muito grande no processo de industrialização. Perfeito? Como um ponto alto dentro desse período, a gente tem aqui a Ponta da Areia, em Niterói, onde a gente tem ali a construção de uma indústria voltada para o setor naval. Tranquilo? E aí todo mundo sabe a história do Visconde de Mauá. Perfeito. Outro ponto importante que impulsiona o desenvolvimento industrial é a tarifa Alves Branco. Por que, professor, essa tarifa é tão importante? Porque ela é um pontapé inicial de uma política que a gente chama de protecionismo. O que é esse protecionismo? Vocês escutam falar na televisão direto isso, quando alguém vai falar sobre economia. Tal governo tomou medidas protecionistas contra produtos de outros países. Tá? O que isso quer dizer? Vou dar o exemplo da tarifa que já está posta aqui para a nossa aula. A tarifa Alves Branco consistia, né, basicamente em taxar em 30% os produtos importados que não tinham similares no Brasil. Então, por exemplo, se eu tinha um produto que só era produzido em Londres, para esse produto chegar no Brasil, ele era taxado em 30%. Então, ele tinha um acréscimo do seu valor de mercado em 30%. Perfeito? Agora, o ponto crucial é outro. Os produtos que tinham similares no Brasil, então, se tinha uma indústria, um desenvolvimento industrial têxtil no Brasil e queriam importar tecidos de Londres, esse produto seria taxado em 60%. Por que isso? Basicamente funciona assim. Eu tenho uma produção de tênis, tranquilo, aqui do Brasil, uma produção caseira pequenininha. Meu tênis não é reconhecido mundialmente, tá? E aí a gente tem a Nike abastecendo as nossas prateleiras do mercado. O que que acontece? Vocês vão priorizar comprar o Nike ou o meu tênis? Visto que a grande produção, né, a produtividade muito grande da Nike consegue baratear o tênis dela quase ao ponto do meu, porque eu produzo muito pouco, a minha produção é muito pequena. Então os preços eles são praticamente equivalentes. Vocês vão priorizar quem?
A Nike, porque tem mais nome de mercado. Tranquilo? Então, quando o governo taxa o produto da Nike em 60%, ou seja, ela acrescenta 60% do valor daquele produto na hora da venda, esse produto se torna mais caro. E aí eu começo a ampliar o mercado para os pequenos produtores. E aí, né, o governo está me dando oportunidade de competição com a Nike, porque o meu produto não vai ter a qualidade do produto Nike, não vai ter o nome Nike, mas o meu produto ele vai ser mais barato. Então, vai ser de mais fácil acesso para a população. Então, isso é uma medida protecionista e ela é muito importante ao longo da história, tá? Do desenvolvimento industrial brasileiro. Esse desenvolvimento industrial ele tem o ponto-chave. Se falarem para vocês numa prova qual é o ponto crucial para o desenvolvimento industrial brasileiro, crise de 29, tá bom? Por quê? Naquele período ali, a gente tinha a economia do café, né, vigorando no Brasil. Então, era o produto que ele gerava maior desenvolvimento econômico para o território nacional. Tranquilo? Quando eu tenho a crise de 29, o café brasileiro ele para de ser consumido. E quando o café brasileiro para de ser consumido, esse produto fica encalhado. E quando ele fica encalhado, eu tenho um problema econômico crescente. Qual foi a alternativa? Se eu tenho um produto, se eu só produzo um tipo de produto, tranquilo, eu não tenho uma diversificação daquele produto, e eu preciso de outras pessoas para comprar esse produto meu, e ninguém mais compra, o que acontece? Eu quebro. Agora, se eu produzo 5 produtos diferentes, e um produto meu para de ser consumido, eu ainda tenho mais 4 produtos. Perfeito? O que seria isso? Diversificação econômica. Então, o Brasil ele rompe com a ideia colonial, ainda com resquício colonial, de um país agroexportador, e ele passa a diversificar a sua economia. Tá? Essa diversificação da economia ela é baseada, né, num desenvolvimento industrial, ainda com indústrias tradicionais, mas eu tenho uma ampliação dos investimentos no setor industrial. E como é que funciona essa ampliação de investimento? Primeiro ponto, se o café era o principal produto do Brasil, quem tinha mais dinheiro? Os produtores de café. Então, quem investiu na indústria? Os produtores de café. Então, como fator para a industrialização brasileira, a gente tem o capital do café, tá bom? Das elites cafeeiras. As elites cafeeiras são as elites que investem na industrialização brasileira. Perfeito? O café é a região brasileira com maior desenvolvimento econômico, a região brasileira com maior conexão de infraestrutura. Lembrando que a gente vinha de um período de arquipélago, então o território, de maneira geral, ele não era conectado. Eu tinha conexões em regiões, perfeito? Região brasileira com maior integração, Sudeste. Né? Imigrantes operários vindo da Europa, sobretudo espanhóis, tá bom? Que ajudam a trazer mão de obra para dentro desse cenário industrial embrionário brasileiro. Tranquilo? Então eu tenho um processo de industrialização se concentrando na região Sudeste, porque os imigrantes trazidos para cá, o capital do café aqui, né, a infraestrutura para a circulação da população do Sudeste e para o escoamento do café também é muito mais forte do que no restante do território. E aí eu tenho o surgimento da industrialização no Brasil. Tranquilo? Com isso, eu tenho também o surgimento de uma classe média urbana consumidora. Lembra lá do padrão arquipélago? Onde eu tinha ali a sinhazinha, o senhorzinho, importando
os produtos, agora eu tenho uma classe média urbana consumidora. Eu tenho o quê? Uma ampliação do mercado consumidor. Até porque eu não tenho mais mão de obra escravizada. Tranquilo? De fato, o boom da industrialização brasileira, ele começa no governo Vargas. Por quê? Porque o governo Vargas ele adota um modelo nacional desenvolvimentista. Ou seja, ele quer um desenvolvimento nacional e quer romper com aquele modelo colonial, tá? Com aquele modelo onde a gente é completamente dependente dos países de fora, sobretudo países europeus, né? E nessa lógica aqui já também Estados Unidos. Esse modelo adotado dele é um modelo de substituição de importações. Como é que a gente interpreta a substituição de importações? Bom, simples. Se a sinhazinha e o senhorzinho importavam tecidos, se eles importavam produtos da Inglaterra, da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos, agora o governo vai começar a taxar mais esses produtos, tá? Vai ter medidas protecionistas cada vez mais avançadas. Para quê? Para que essas importações se tornem substituídas por produções nacionais. Então, o tecido da sinhazinha, os produtos que são comprados de fora, de outros países, eles vão começar a ser comprados de produtores nacionais. Então, esse é um modelo de substituição de importações. Qual foi o modelo que o Vargas adotou para que isso desse certo? Ele desvalorizou a nossa moeda, tá bom? Por que isso? Bom, se alguém aqui compra alguma coisa lá nos Estados Unidos e paga em dólar, tá? Paga $5 naquele produto, tá? E o dólar vale $5 vale R$ 1, $5 valem R$ 5, perdão, é 1 para 1, você tá pagando R$ 5 por aquele produto. Agora, se para comprar $5 eu preciso de R$ 10, significa que eu reduzi minha moeda na metade. Então, ela está valendo metade do que ela valia anteriormente. E quando ela vale metade do que valia anteriormente, eu gasto muito mais para importar, porque aquele produto se torna mais caro, tá? Então, esse produto se tornando mais caro, eu amplio a competição do produto importado com o produto nacional. Tranquilo? Vargas também adota a ampliação da integração nacional. Prestem atenção. Vargas adota a ampliação da integração nacional, mas ele adota principalmente com uma ideia de que todas as outras regiões deveriam abastecer, elas deveriam ser submissas ao Sudeste, tá? A concentração de investimentos no Sudeste, ela é muito grande ainda nesse período. O governo de Vargas, ele é marcado diretamente pelo surgimento de companhias, de empresas estatais. Ele queria um Estado forte. E essas empresas estatais seriam empresas de base. Por quê? Porque eu não consigo desenvolver uma indústria naval de ponta se eu não tiver uma siderurgia, tá? Eu não consigo atrair indústrias de automóveis se eu não tiver uma empresa de petróleo. Tranquilo? Eu não consigo desenvolver o meu parque industrial de maneira mais ampla se eu não tiver as indústrias de base, as transformadoras de matéria-prima. Então ele pensou o quê? Como ponto inicial, eu tenho que fazer o quê? Implantar indústrias de base. Porque a matéria-prima é um fator atrativo de outras indústrias. Então, se o Brasil tem indústrias de base que trabalham a matéria-prima, outras indústrias chegariam até o Brasil e se desenvolveriam no Brasil, tá bom? E aqui tem as principais criações, né? CSN, a Vale do Rio Doce e a Petrobras. Governo JK, também um governo
que a gente pode falar de nacional-desenvolvimentismo, mas não nacional-desenvolvimentismo baseado na ideia de Vargas. Por quê? Porque JK ele começa a ampliar as relações internacionais com o capital internacional. E ele começa a atrair empresas internacionais. E, sobretudo, ele começa a abrir o mercado brasileiro para o capital internacional. Então, dentro desse período aqui, a gente tem um desenvolvimento se baseando em tomadas de empréstimos também, tá? O modelo dele, e por conta disso, chamado de internacionalização da economia, esse processo. O modelo dele é adotado um tripé econômico, né? Um tripé econômico, onde eu tenho dentro desse tripé econômico o capital estatal responsável, ou seja, o Estado brasileiro responsável por investir dinheiro em indústrias de base e infraestrutura. E aí, como exemplo disso, a gente tem o rodoviarismo, tá? O capital privado nacional, como falado anteriormente, indústrias brasileiras naquele contexto, indústrias ainda de bens não duráveis. A gente tinha indústrias de base muito fortes, mas as indústrias de bens eram indústrias de bens não duráveis, que são bens alimentícios. Perfeito? Basicamente isso. São as chamadas indústrias tradicionais. E a gente tem o capital internacional privado trazendo as indústrias de bens duráveis, que são o quê? Principalmente automóveis. Lembrando que século XX, início do século XX, a gente vive um boom da expansão do automobilismo, né? Dos carros. A gente tem o Ford, a gente tem no período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, a Volkswagen, o Fusca, tomando conta do mercado internacional, tá bom? Então a gente tem uma ampliação do rodoviarismo nesse contexto. Dentro dessa lógica, a gente também tem o desenvolvimento de áreas urbanas. Essas áreas urbanas, esses núcleos urbanos, se concentrando cada vez mais pelo surgimento de novas indústrias. Então, eu tenho uma migração campo-cidade já se consolidando cada vez mais. Tá? Não se esqueçam do substituição de importações do Vargas e também não se esqueçam do tripé econômico do JK. A gente tem aqui um ponto, né, entre o governo militar, entre Juscelino e entre os governos militares, a gente tem o Jango. Dentro do Jango, do João Goulart, né, a gente tem duas tomadas de decisão importantes. A primeira decisão foi a criação da Eletrobras, empresa de geração de energia, a chamada holding. O que seria holding, professor? Holding é uma empresa que ela é um grupo, né, que ele é acionário de outras empresas. Então, ele tem ação de outras empresas, várias empresas. Tranquilo? Então, isso é uma holding. A gente tem a criação da Eletrobras e a gente também tem o decreto a respeito da remessa de lucros. O que seria isso, professor? Prestem atenção. Aqui, a gente não tem capital internacional privado nos bens duráveis, automóveis, principalmente, sobretudo automóveis. Qual foi a ideia do Jango? Pô, os caras estão vindo para o Brasil, produzindo, né? Eles estão explorando a mão de obra do brasileiro e o lucro que é gerado dentro dessas empresas, eles voltam para o país de origem dessa empresa. Então, se eu tenho uma Ford no Brasil, aquele lucro que é gerado na Ford aqui no Brasil, ele volta para os Estados Unidos. Se eu tenho uma Volkswagen no Brasil, aquele lucro volta para a Alemanha. O que o Jango fez? Não. Esse lucro ele tem que ser controlado, a volta dele. Então, a lei da remessa de lucros é basicamente isso, né?
O Estado brasileiro, ele é um Estado que ele basicamente controla o capital que vai sair do Brasil. Por quê? Se todo o capital sair, eu não consigo ter um desenvolvimento, eu não consigo ter uma ampliação da indústria. Agora, se grande parte desse capital fica no Brasil, o dono daquele capital automaticamente tem que ampliar os seus investimentos. Porque o capitalista, ele não deixa dinheiro guardado embaixo do colchão. Ele reaplica esse dinheiro, tá bom? Conseguiram entender? Dentro desse, vocês vão perceber que a gente tem, dentro desses governos, né, Vargas, a gente tem o JK, mesmo com a abertura, com internacionalização da economia, a gente tem no governo Jango, a gente tem no próprio governo militar, uma atuação do Estado no que diz respeito às indústrias, no que diz respeito à exploração dos recursos naturais, tá bom? Aqui no governo militar, que a gente tem o chamado milagre econômico, né? 69 a 73. O que foi o milagre econômico? O governo militar, né, ele tem uma característica de grandes tomadas de empréstimo. Então, junto ao FMI e ao Banco Mundial, o governo militar ele fez grandes tomadas de empréstimo para o desenvolvimento, para a aceleração do crescimento do PIB, tá? Para a diversificação da economia, no que diz respeito à industrialização. Tudo isso desenvolveu muito rápido o Brasil, por isso o milagre econômico. Só que esse milagre econômico, ele foi um milagre baseado no engano, porque o dinheiro de investimento não era o nosso dinheiro, tá bom? Era um dinheiro de empréstimo. Perfeito? Qual foi o ponto disso? O fim do milagre econômico se deu em 73, onde a gente tem o primeiro choque do petróleo. Com o choque do petróleo, as economias centrais no mundo, principalmente a economia americana, ela enfraquece muito. E quando ela enfraquece muito, os países que pegaram empréstimos dos Estados Unidos, eles começam a ter juros elevados para pagar. Então, por exemplo, se o Brasil pegou um empréstimo com o governo americano, né, com o FMI, de X, a partir do choque do petróleo, o governo americano taxou esse empréstimo, colocou mais X. E aí, quando colocou mais X, essa dívida que era de tanto, ela aumentou. E o governo brasileiro não se deu conta de pagar. E aí eu tenho o fim do milagre econômico. E eu tenho grandes problemas, tá, econômicos posteriores a isso. Principalmente a chamada década perdida, que é a década de 80. Tranquilo? Onde eu tenho vários problemas sociais, vários problemas econômicos. O governo militar, ele também foi marcado por uma grande concentração de renda, tá? Então, a distribuição de renda era muito pequena, justamente por causa de uma priorização do desenvolvimento econômico e não do desenvolvimento social. Tranquilo? Como obras importantes, né, dos governos militares, a gente tem uma grande expansão das integrações nacionais. Eu tenho superintendências sendo criadas, tá? O que são essas superintendências? São superintendências responsáveis por pensar e planejar outras regiões. Então, o JK lá atrás, ele começou com a ideia de integração nacional, beleza? Na verdade, Vargas começou, mas o JK ampliou essa ideia e no governo militar eu tenho essa integração, né, cada vez mais forte. E aí eu tenho a ampliação de projetos de exploração de recursos naturais em outras regiões. Principalmente, na verdade, o principal deles, o projeto Grande Carajás, tá? Que era explorado pela Vale do Rio Doce, no Pará, Tocantins e Maranhão. Tranquilo? Eu tenho aqui o Tratado de Itaipu, em 73, que permite, que autoriza a criação da Binacional de Itaipu, que é uma hidrelétrica binacional, onde parte da energia gerada é direcionada ao Brasil e outra parte para o Paraguai.
E a gente também tem a hidrelétrica do Tucuruí. Essa hidrelétrica do Tucuruí, no Rio Tocantins, ela é diretamente ligada ao projeto Grande Carajás. Eu quero, como fonte de pesquisa para vocês aprofundarem essas temáticas, né, que vocês deem uma olhada nas questões envolvendo o projeto Grande Carajás, né, as obras de infraestrutura, perfeito? E as obras de infraestrutura do governo militar, porque isso é muito importante. Então, o governo militar ele tem essa grande capacidade de integração e de diversificação. Tá? Eu tenho projetos que agora vão começar a tentar integrar a região amazônica às outras regiões brasileiras, perfeito? Eu tenho ampliação dos investimentos no centro-oeste brasileiro. Como eu falei, anos 80, a gente tem a chamada década perdida, onde a economia brasileira toma um choque, né? E aí praticamente fica estagnada. Isso tudo por conta dos choques do petróleo da década de 70. E aí, esse aqui é o ponto-chave. Em 89, a gente tem o chamado Consenso de Washington. O que seria esse Consenso de Washington? É quando o FMI e o Banco Mundial eles sentam, né, se reúnem e fazem um planejamento de reestruturação econômica de países que estão passando por problemas econômicos. E aí, dentro desse planejamento, consistia o quê? Privatização de indústrias, congelamento e investimentos nos setores sociais, e aí eu tenho saúde e educação, eu tenho abertura para o capital internacional, tá? Menor atuação do Estado, ou seja, aquelas medidas protecionistas não poderiam mais ser colocadas em prática, porque o Estado começa a se ausentar, tá? O governo brasileiro, ele demora um pouco a adotar esse planejamento do Consenso de Washington. Só que, nos anos 90, sobretudo a partir do fim da Guerra Fria, né, o governo brasileiro, quando adota o planejamento do Consenso de Washington, ele adota de vez. E o Consenso de Washington ele vem junto da chamada prática neoliberal. Então, o governo brasileiro, que era atuante, mesmo que dependente do capital internacional, ele se fazia presente em alguns setores da economia, né? Sobretudo em indústrias de base, em geração de infraestrutura, ele agora começa a dar um passo atrás. Tudo isso por conta de pressões externas. Pô, se o país deve muito, ele tem que adotar modelos para poder pagar. O que acontece é que dentro dessa lógica, o Brasil começa a perder autonomia. Por quê? Porque a gente começa a ter uma série de privatizações. E aí eu tenho aqui, no governo Collor, o Programa Nacional de Desestatização, e eu tenho a Siderbras, que foi criada em 73, também no governo militar, é privatizada. Eu tenho a Uzi Minas, né, criada anteriormente ao governo militar, que também foi privatizada. Eu tenho, no governo Itamar Franco, 92, 94, a CSN privatizada. E eu tenho, no governo FHC, a Vale do Rio Doce privatizada. E eu tenho o fim do monopólio da Petrobras no que diz respeito à exploração do petróleo. Qual é o ponto-chave disso? Se a gente for pegar as grandes potências do mundo, os recursos naturais, né, eles são explorados basicamente de acordo com o interesse do Estado. Então, por exemplo, um país A que ele tem determinado recurso natural, aquele recurso natural vai ser explorado
pelo Estado, ou ele vai ficar encarregado, né, o Estado vai ficar encarregado de controlar a exploração daquele recurso. E nos anos 90, isso começa a se romper. Na verdade, isso se rompe praticamente de vez. A gente tem uma série de indústrias estratégicas que começam a se tornar privatizadas. A gente tem a Petrobras com capital misto. A Petrobras ela tem o chamado capital misto, né, que a maior parte das ações são pertencentes ao Estado brasileiro, mas as outras partes, as outras ações são abertas aos investidores privados. Tranquilo? Atualmente, no cenário de produção, de extração, né, de petróleo, a gente tem uma ampliação da produção, da extração. As principais empresas, a gente tem Petrobras, a Shell, né, a Exxon e a State Oil. Então, a gente já tem aqui indústrias de capital internacional explorando o nosso recurso. A gente vai chegar num ponto-chave disso, tá? A exploração de minérios, basicamente privatizada, perfeito? A Eletrobras se torna economia mista, então ela também se amplia para o capital privado, majoritariamente ainda brasileira, basicamente como a Petrobras. E aí a Eletrobras é responsável pela produção energética de termoelétricas, de hidrelétricas, né, e de produção nuclear. Tranquilo? Qual é o ponto-chave desses debates? Professor, mas você não acha que tem que haver uma competição? Depende. Tranquilo? Por exemplo, nos Estados Unidos, né, o principal discurso americano, o principal discurso que se adota é o discurso de competitividade que aumenta a produção americana. Sim, isso é positivo. Né? Eu tenho várias empresas americanas que extraem petróleo dentro dos Estados Unidos. Isso aumenta a competitividade. O campo americano também, o governo americano, né, incentiva a competição dos produtores primários no campo. E isso é positivo, isso faz com que os Estados Unidos se desenvolvam economicamente. Só que qual é o contraponto disso? Dentro dos Estados Unidos, é proibido que uma indústria que não seja americana explore recursos naturais. Então, a Petrobras não pode chegar lá e explorar um recurso natural. Por quê? Porque todo recurso natural ele é a base de um país. Se alguém controla, por exemplo, se a Holanda controla o petróleo brasileiro, a nossa produção industrial, o nosso desenvolvimento industrial, né, vai ficar à mercê da Holanda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa ideia de competitividade. A competitividade poderia ser boa? Sim, mas a gente sabe que as indústrias internacionais elas têm muito mais tecnologia do que as indústrias menores nacionais. Então, essa competitividade pode acabar tornando, né, uma competição desigual. Não no caso do petróleo, que a Petrobras tem tecnologia de ponta, tá? Em alguns pontos mais atrasados que outras indústrias, mas a Petrobras é uma indústria de ponta, tá? Mas o lance é o controle da energia, o controle da base produtiva, ele tem que ser fiscalizado, pelo menos, pelo Estado. Por quê? Porque é do interesse do Estado. Entendeu? Outro ponto importante aqui, agora pegando um contraponto, né, dentro do cenário econômico, a gente fala de Estados Unidos e China, a gente tem o crescimento das indústrias chinesas. As principais indústrias chinesas são indústrias estatais. Tá? A China tem o chamado socialismo de mercado, em que algumas partes da economia chinesa
são abertas ao capital privado, tá? Só que essas indústrias de capital privado, elas são submissas, são indústrias complementares às indústrias estatais. Então, a China tem um desenvolvimento de indústrias estatais muito grande, tá bom? Atualmente, a China estuda, né, e já abre um pouquinho a sua exploração de petróleo para as indústrias privadas, mas são indústrias muito pequenas que elas não têm a menor capacidade de ameaçar as poderosas indústrias estatais chinesas. Tranquilo? Então, a gente tem esse contraponto. Perfeito? A gente tem um caso sensível também da Venezuela. A Venezuela, ela é inteira, o território venezuelano é inteiro dentro de uma reserva de petróleo, né? O que aconteceu, de fato, com a Venezuela é que os produtores, os donos das indústrias, eles acabaram por abandonar as outras produções industriais e eles começaram a optar apenas por investimento no setor de petróleo. E aí a gente volta para aquela ideia lá. Se eu tenho uma diversificação produtiva e um produto meu para de ser consumido ou um produto meu entra em crise, eu tenho outros produtos. Agora, se eu intensifico a minha produção em um único produto, o que acontece? Quando aquele produto entra em crise, a circulação daquele produto entra em crise, o meu país quebra. Basicamente foi o que aconteceu com a Venezuela. Tranquilo? Na aula de hoje, a gente falou basicamente sobre a exploração de recursos naturais por empresas privadas e empresas públicas. Um ponto que vocês têm que tirar da aula é a evolução da industrialização no Brasil. Isso é muito importante para a prova de vocês, tá bom? Então, a gente tem modelo de substituição de importações do Vargas, a gente tem modelo nacional desenvolvimentista baseado no tripé econômico, né? Já com atração, com internacionalização da economia do JK, a gente tem o chamado milagre econômico e integração territorial dos governos militares. Perfeito? Década de 80, década perdida, onde a gente tem uma estagnação econômica muito grande. O Brasil volta basicamente a se tornar um país agroexportador. E na década de 90, a gente tem as chamadas privatizações, o neoliberalismo a partir do consenso de Washington. Perfeito? Então é isso, galera. Qualquer dúvida, falem comigo, beleza?